saúdo com a paz do Senhor e um bom dia de salvação para os queridos que estarão de posse e vendo este vídeo. Eu quero dizer que estou fazendo esse trabalho porque o amor de Jesus Cristo no meu coração me compaz a fazer esta coisa por amor das almas, por amor dos irmãos, que muitas das vezes estão aqui na igreja e não têm esse conhecimento. Eu me chamo Joelson, sou pastor da igreja ali da Grama e quero compartilhar a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe e prepare o teu coração para que você possa nesta manhã meditar junto comigo nessa palavra, nesse termo bíblico que acabamos de ler e compartilhar com você, amado ouvinte que está vendo esse vídeo. Veja bem, a Igreja de Cristo é composta por pessoas que anseiam viver com Cristo e morrer com Cristo. Pessoas que anseiam ir para o céu na sua morte e as pessoas que anseiam de ir para o céu no arrebatamento. Só que há muitas que ainda não conseguiram entender o que é a mensagem do Senhor de salvação, porque às vezes dentro da igreja se formam grupos que só se amam entre si, aquele grupinho que se abraça, aquele grupinho que se conversam, que compartilham, esquecendo que somos muitos membros, que a Bíblia diz, mas que somos membros uns dos outros. E Jesus, quando veio, ele cumpriu a lei do Senhor e nos disse que daria 2 mandamentos, né? E o primeiro dele, amar ao teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu ser. Aí Jesus fala: eu vou te dar mais um mandamento, um segundo mandamento tão importante quanto o primeiro: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não estava eliminando a lei, mas Jesus estava dando um mandamento primeiro, que é essencial, primordial para aqueles que hão de ser salvos, que é amar ao teu Deus de todo o teu coração. Mas os demais, o Senhor, sabendo agora que a lei não é imposta mais de maneira obrigatória, mas e sim que seja cumprida através do amor, Cristo, sabendo, e é muito sabedoria que Deus tem, ele nos deu o mandamento seguinte: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão compostos lá: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não desejar as coisas alheias. Então, amados, quando Jesus na sua sabedoria plena, quando ele nos deu o segundo mandamento, ele quer dizer para a gente o quê? Porque quando verdadeiramente amamos nossos irmãos, nós não adulteraremos com ele nem com a esposa. Nós não roubaremos, nós não iremos matar, porque amamos o nosso semelhante. Então, Jesus Cristo sabia disso, que através do amor eliminaria esses pecados. E os 9 pecados estão contidos no segundo, que é através do amor. Então, quem ama não deseja mal ao próximo, mas o que temos visto hoje no seio da igreja é pessoas que não conseguem compreender isso. Pessoas que muitas das vezes não dizem: eu não gosto do tal irmão. Pessoas que dizem assim: eu não vou com o jeito desse irmão, não tolero ele. Queridos, não é assim que Cristo quer. Cristo não trabalha com um reino dividido. Ele mesmo disse: um reino dividido não subsiste. Então, se eu não consigo amar o meu irmão, o apóstolo Paulo diz: como posso eu dizer que amo a Deus? Eu sou mentiroso. Porque se eu não amo meu irmão, que eu estou vendo todos os dias, que eu posso tocar, eu posso abraçar,
eu posso lhe desejar a paz do Senhor? Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não vi, não vejo fisicamente, apenas sinto? A Bíblia diz que eu estou mentindo. Tem pessoas que estão na igreja, queridos, que muitas das vezes não suportam o pastor, discorda do pastor, entendeu? Ele murmura contra o pastor e tem a Bíblia na mão, poderia ver a situação que aconteceu com Moisés. Deus levantou Moisés para ele libertar o povo do Egito, e no meio do caminho, após estar livre, Deus abençoando com maná todos os dias, alimentando no deserto que não tinha comida. Foi a igreja mais difícil para se controlar, para pastorear o pastor Moisés. E ali Deus não deixava faltar alimento, Deus não deixava faltar água, mas as pessoas murmuravam, diziam que no Egito eles tinham comida, e por que levou para o deserto para morrer? Será que não tinha sepulcro lá no Egito que pudesse enterrar e deixar eles morrer lá? Então você veja como a humanidade ela é ingrata. Deus está trabalhando a favor deles e eles estão ingratos. O que aconteceu? Não entraram na promessa do Senhor. Por quê? Porque murmuravam contra o Senhor. E Deus estava ali protegendo em cima da nuvem, de noite era luz, de dia sombra para aquele povo, água no deserto, que é coisa impossível. A mesma situação é hoje. A Bíblia diz que nós estamos aqui peregrinando. O Senhor já nos tirou do mundo e nos colocou nas regiões celestiais. Nós não estamos mais nesse mundo. Fisicamente nós estamos, mas não fazemos mais parte dele. A nossa parte agora é na região celestial que pertence ao Senhor. Nós estamos aqui ainda porque é necessário que fiquemos aqui para anunciar o Evangelho, que é uma ordenança do Senhor. Mas muitos estão murmurando de pastores que estão ali sofrendo. A Bíblia diz que o pastor tem que tomar conta das almas, como se fosse dar conta. A salvação, dar conta da vida do irmão, não. Porque o pastor está ali se preocupando, o pastor está ali pregando, o pastor está alimentando o rebanho, e no meio tem pessoas murmurando contra o pastor. O pastor toma uma decisão, murmura e começa a minar a igreja. Então, amados, tem pessoas que estão na igreja também que pensam que por ele ser um dizimista fiel, por ele ter uma carteirinha de membro, ele vai entrar no céu. Ele já está cadastrado para ter direito a entrar no céu. Eu quero dizer para você nesta manhã que dízimo não salva. Eu quero dizer para você que o céu é tomado à força. Eu quero dizer para você que o teu dízimo não vai contar para tu entrar no reino do céu. O que vai contar é a tua vida no altar, a tua vida santificada, a tua vida na presença do Senhor, os teus momentos de oração, os teus momentos de intercessão pelo teu irmão. Aquele irmão que está causando problemas, é a esse que você tem que orar mais a Deus, para que Deus mude o coração dele. É para isso que nós somos chamados, é por isso que a Bíblia diz que nós somos muitos membros uns dos outros, para ajudar o nosso irmão a entrar no reino do céu. Porque nem todos que estão na igreja têm entendimento. Não é porque eu sou correto, santo, que eu tenho que me afastar deles, não. Nós não temos inimigo na terra. Nós não temos inimigo na terra. Os nossos inimigos são as hostes satânicas, potestades. É a essa que nós batalhamos, não é o meu irmão. Quando algum irmão se levanta dentro de mim, diante de mim na igreja, para tentar me atrapalhar, para tentar me deixar triste, queridos, tenha entendimento. É Satanás que está usando ele, porque é uma pessoa que não ora, não tem intimidade com Deus, é fraco. E por isso o inimigo de nossas almas entra na vida dele e começa a agitar ele e produzir nele revolta dos irmãos, ciúmes. E eu fico triste em dizer isso. Até pastores têm ciúmes do rebanho, ao ponto de muitas das vezes, quando tem um obreiro abaixo do seu cargo que prega bem, ele não deixa mais ele pregar, para ele não se sobressair na igreja, e o pastor fica visto como não prega bem. Deveria ser o contrário. Eu, por exemplo,
Se eu tiver um presbítero, um diácono que pregue melhor do que eu, meu, que seja mais usado na palavra, eu vou usar esse homem todos os dias, porque eu me preocupo com o alimento que isso é dado ao rebanho. Porque nós temos a obrigação de alimentar o rebanho. Se tem alguém mais capacitado do que o pastor, querido, não é obrigado a pregar. Bem, a função do pastor é administrar a igreja. É como se fosse o gerente do empreendimento, que Cristo confiou e colocou ele ali à frente. Ninguém é pastor porque quer, só é pastor quando é chamado. Aquele que não é chamado, ele não tem paciência com as ovelhas. Aquele que não é chamado não tem compromisso com as ovelhas, de pregar a verdadeira palavra para que as ovelhas dele entrem no reino do céu. Haja visto que o Senhor, quando chegou ali na sinagoga, no passado, no seu ministério terreno, ele chegou para ele e disse: "Ô monte de víboras, vocês nem entram no reino do céu e nem deixam os que querem entrar." Por que será? Porque eles mesmos não cumpriam a lei, mas queriam obrigar a colocar julgos pesados sobre os outros. E hoje nós estamos na graça. Não é colocando leis, não é colocando julgos pesados sobre a igreja, mas ensinando a palavra de Deus como ela é. Porque o texto que eu li, seguir a paz com todos, eu tenho que ter paz com toda a igreja. Eu tenho que amar o irmãozinho até que seja problemático, porque não cabe a mim separar ele, tirar ele do seio da igreja. O Senhor disse que deixasse o joio junto com o trigo, porque só Cristo pode separar. Eu não tenho essa autoridade nem esse poder para tirar. Eu não posso arrancar, porque às vezes eu arranco uma pessoa problemática e junto com ele vão muitos que gostam dele. E eu perco muitas das vezes 10 almas pela minha atitude, porque eu vou ser mal visto pela igreja. A igreja vai me ver como um homem que não soube administrar, não soube lidar com aquela pessoa. E jogou aquela alma que é preciosa, foi comprada com sangue do Cordeiro no mundo. Vejam bem, seguir a paz com todos, todos são iguais perante o Senhor. A ordem, o sacrifício de Cristo é para que todos sejam salvos. Mas a Bíblia diz que só Ele mesmo, a pessoa, sabe se está salvo ou não, o Deus. Porque na ceia nós vemos no capítulo 11 de 1 Coríntios: examine-se o homem a si próprio e veja se tem condições de comer do pão e beber do cálice. Então eu, como pastor, os irmãos que estão em sua volta, não tem como julgá-los, porque até o juízo não pertence a nós, mas só ao Senhor que sonda o nosso coração. Como posso eu dizer, tal irmão não pode ficar aqui? Não, querido. Eu tenho que tomar conta do rebanho como se fosse dar conta. Eu não vou dar conta da vida de ninguém. Cada um é responsável pela sua salvação, obedecendo os mandamentos do Senhor. Seguir a paz com todos é a santificação. Cristo nos chamou, estendeu a mão por nós. Não foi eu que eu escolhi, não foi você que decidiu ser crente, mas Cristo te chamou a uma santificação, a qual você não tem como fazê-la, porque nós não temos como nos santificar. Mas Cristo sabia disso, Cristo nos conhece. Por isso ele disse que iria para o Pai e enviaria o Consolador, que viria morar dentro de mim. Agora, eu tendo o Espírito do Senhor morando dentro de mim, porque eu sou a igreja de Cristo, aí este Espírito maravilhoso, ele vai me santificar. Ele vai me afastar das coisas que não agradam a Deus. Ele vai me fazer, aleluias, ter intimidade com Deus. Ele vai me santificar, Ele vai me preparar para que eu possa, aleluias, no dia da trombeta tocar, eu subir para a glória com o Senhor. Por isso Deus, sabendo da nossa fraqueza, porque a Bíblia diz que a carne busca as coisas lá de baixo. A carne puxa para a morte eterna, mas o Espírito vivifica e puxa para as coisas de cima, as coisas do alto. É Ele que veio para santificar o meu corpo,
Por isso que está habitando nele a igreja. O Espírito Santo veio santificar a minha alma. Porque o Espírito sopro de Deus, ele volta para Deus, eu morrendo mesmo em pecado. E nós somos a semelhança de Deus na Trindade, corpo, alma e espírito. A missão do Espírito Santo é santificar as três partes da minha vida, da semelhança de Deus. Porque a carne está caída, a alma está caída. Então, a missão do Espírito Santo é igualar, nivelar, para que no dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, a alma e o corpo e o espírito estejam iguais em santificação, porque sem a santificação não veremos ao Senhor. Deus é santo. No capítulo 6 de Isaías, descreve ali Deus sentado no trono e os serafins adorando ele, santo, santo, santo. Então Deus é santo no céu e santo na terra. Aonde ele estiver, ele continua sendo santo. E se algum dia eu quero a minha alma salva na presença de Deus, eu tenho que despertar que eu, pelo fato de ter um dízimo todos os meses, pelo fato de eu ter uma carteirinha de membro, pelo fato de eu ir aos cultos todos os dias, e eu não houver mudança na minha vida, eu não verei ao Senhor, porque não é o meu dízimo que vai me levar para o céu. Não é o fato de eu ter uma carteira da igreja, da denominação que eu congrego, que vai me levar ao céu. Não é o fato de eu estar em todos os cultos, porque tem pessoas que vão a todos os cultos, e em todos os cultos dá problema, pastor. Reveja seus conceitos. Leia a Bíblia. Porque está se cumprindo Mateus 24. Muitos falsos profetas estão aparecendo na terra. Veja bem, no passado a igreja era uma igreja voltada da oração e união dos irmãos. Era uma maravilha, Deus operava, falava em mistério, falava em línguas. Havia batismo no Espírito Santo. Hoje nós temos uma igreja mais fria, mais difícil, mais terrena, materialista. E as igrejas que trabalhavam na presença de Deus, que orava, que batizava, parte dessa igreja já foi arrancada de dentro da igreja, que se santificava, para estar seguindo esses homens que pregam o evangelho na televisão agora com essa maldição de corrente da prosperidade. As pessoas estão indo lá, esses homens não têm compromisso com Deus, são homens que estão cegos, porque só pensam em dinheiro, eles não estão preocupados e nem interessados que Jesus volte agora, para que eles fiquem ricos cada vez mais. Essa corrente da prosperidade, só quem é rico é o pastor. Eu não conheço pessoas que chegou lá e depositou todo o seu dinheiro que hoje são ricos. Eu acredito que são até contratadas para dar testemunho. É um marketing para a igreja. E essas pessoas que estão lá porque foram em busca do engano, estão com esses homens, que nós sabemos que na Bíblia diz que virá primeiramente o anticristo no papel, como se fosse Jesus Cristo. Esses homens estão cegos, não conhecem o verdadeiro Cristo, que comprou o homem com sangue, a salvação do homem. E no primeiro que aparecesse dizendo Cristo, que realizar milagre, porque a Bíblia diz que ele fará milagres e operar maravilhas na terra. Esses homens, como essas pessoas que estão seguindo a ele, correram em direção a ele, foram atrás dele para gozarem daquelas promessas que lhe dão. Também esse homem vai apresentar o anticristo, porque são cegos, não conhecem o verdadeiro Cristo. Porque se conhecesse, não pregava essa infelicidade essa corrente da prosperidade. Porque o nosso Senhor, ele disse, amados, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas eu vos darei. Eles estão pregando, buscai primeiro as coisas materiais, as riquezas desse mundo, que Satanás ofereceu para Cristo. Então eles estão cegos. É heresia. Não é a vontade de Deus. E esses homens, quando esse falso Cristo aparecer, que realizar milagre, que ele vai realizar grandes milagres maiores do que dele, essas pessoas que estão acompanhando ele, irão todos em direção e adorarão a besta. E eu me preocupo com isso, porque sou um homem de Deus. E Deus me deu entendimento da palavra dele. Porque Deus tem uma promessa maior. Não ajunteis tesouro na terra, que a traça e o ladrão
roubam e corroem. Mas ajunteis tesouro no céu. Sabe como você ajunta tesouro no céu? Fazendo as obras do Senhor. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não deixa ninguém passar fome. Quando a pessoa é fiel e dependente dele, ele entra com providência na maior aflição sua, como entrou na presença daquele povo que chegou diante do mar, que Faraó estava atrás, amado, para matar eles. E entraram em desespero. E Moisés levanta o cajado e diz: Senhor. E ele diz: por que me chama, Moisés? Toca nas águas. E aquele mar abriu diante daquele povo. Querido, as portas vão se fechar. O anticristo vai assumir. Todas as portas que você vê em tua direção irão fechar. Mas vai se abrir uma porta lá em cima, que só os santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, haverão de entrar. Que Deus vos abençoe. E que você possa entender isso. E parar de ver esses homens. E procurar pastores humildes que pregam a palavra verdadeira. Porque eles estão pregando para encher a igreja. Para lotar a igreja, porque não é porque eles querem muitas almas, não. É porque eles estão interessados nisso aqui, ó. Eles estão nem aí para a tua alma. Eles não estão nem aí se tu vai ser salvo ou não. Ele quer que você vá lá na frente e deposite a maior quantia. Tudo, o seu tudo. Infelizmente enganarão a muitos. E essa passagem bíblica de Mateus 24 está acontecendo. Jesus está voltando. Te prepara para que você não seja deixado para trás. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus purifique a tua mente para você ler a Bíblia e não cair nesses enganos. Porque muitos são os falsos profetas. Jesus disse que viriam homens que diriam: eis o Senhor aqui, eu sou Deus, eu sou Jesus. Nós já temos em média 540 homens que se dizem Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que acende no Oriente e ao Ocidente. Que o Senhor virá em glória. O arrebatamento ninguém verá. Só os lavados, remidos que serão tomados. Os seus filhos, de você que é rebelde e que não quer saber de Jesus, serão tomados. E você será deixado. Mas que Deus mude esse quadro. E você possa estar naquele grande dia. Quando se fecharem todas as portas em sua volta, você poder subir para a porta que se abrirá lá em cima, para os santos do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.